Estamos de volta. Eu acho que vocês devem estar cansados de ouvir eu falar, estamos de volta. Louvado seja Deus. Boa noite a todos que estão seguindo este nosso humilde canal. Vamos entrar em sintonia com Jesus. Muito bem. Continua Joana falando a respeito desta harmonização com o cosmos orgânico e a unidade universal. Nesse sentido, continua ela dizendo, cada órgão que constitui o conjunto somático é unidade em interdependência com os outros e, por sua vez, cada célula é um ser próprio, com função específica, trabalhando com a sua cota em favor do todo no qual se encontra mergulhada. Prestemos atenção. Cada célula, segundo Joana de Ângeles, cada célula é um ser próprio. É um ser próprio trabalhando com a sua cota, dando de si para favorecer a harmonia do todo em que ela se encontra. Prestem atenção. As células neuroniais, sistema nervoso central, as células neuroniais, com as suas sinapses, elas se entrelaçam formando um tecido nervoso e com uma finalidade específica. Elas se unem uma com a outra com a outra, a outra com a outra, formando um tecido nervoso com a sua função específica. As células do nosso sistema gastrointestinal são semelhantes. São semelhantes, não são iguais, né? Elas se juntam, se unem, formam aquele tecido com funções específicas. Veja bem que interessante. No intestino, nós temos as células intestinais com a função das microvilosidades. Elas trabalham retirando do alimento as substâncias que são necessárias à manutenção do corpo físico. Você vê que coisa fantástica? Porque a nossa digestão, ela não é feita no estômago. Eu acredito que todos já sabem disso. A nossa verdadeira digestão é feita no intestino. Ali é que são retirados pelos movimentos da microvelocidade celular as substâncias
necessárias à manutenção do corpo. A boca, todo o funcionamento digestivo inicia-se na boca, através de uma boa mastigação, que não é comum. Principalmente os alimentos muito sólidos, né? Aqueles que ainda têm o hábito da carne, enfim, né? Mastigam muito rápido e colocam para o estômago. O estômago possui uma acidez incomensurável. E quanto mais pastoso e bem mastigado for o alimento, menos trabalho nós vamos dar para o estômago. Ele vai necessitar de menos colocação de ácidos, não é? E com isso favorece a formação do bolo alimentar que vai para o intestino, e no intestino ali é retirada toda as substâncias necessárias à manutenção do organismo. Por isso, caríssimos, existem algumas alimentações que precisam ser muito bem analisadas, como por exemplo, as pessoas que possuem o hábito da carne devem mastigar muito bem a carne. Devem mastigar muito bem. Eu, particularmente, desde quando era pequeno, lá nos meus 10 anos de idade, 9 anos de idade, eu estava no grupo, né? 8, 9, 10 anos de idade no máximo, né? 9 anos, 10 anos, porque hoje, na minha época, iniciava-se com 7 anos, e hoje entra com mais cedo, e essas coisas mudaram muito, né? Então, veja bem, eu não tinha prazer de comer a carne, porque a carne crescia na minha boca, de tanto que eu mastigava, eu não conseguia engolir. E mastigava. Aí minha mãe falava, Francisco, por que você engole essa carne? Eu falava, mamãe, eu não consigo. Eu tive uma série de castiguinhos por causa dessa bendita carne, até o ponto de quando eu me tornei adolescente, eu abominei. Eu tirei definitivamente a carne, até hoje não tenho o hábito da carne. Porque, apesar dela, para mim, não trazer paladar absolutamente nenhum, não é agradável, não é saudável. Não é saudável, não é? Principalmente quando a pessoa faz uso do churrasco, que ela entra num processo de químico terrível com a combustão do carvão, né? Então, caríssimos, é muito importante a gente entender que quem vai fazer o trabalho maior da nossa nutrição é o intestino. Quanto mais nós mastigarmos o alimento, menos trabalho nós vamos dar para o estômago e menos necessidade de ácidos fortes o estômago vai necessitar. Tá entendendo? Muito bem. Aí Joana continua. Do seu equilíbrio e automatismo, a mitose, olha onde ela vai para o trabalho do autodescobrimento. A mitose é uma divisão celular. Existe a mitose, existe a meiose. Não vamos entrar nesses detalhes. Resulta a ordem dos equipamentos por ela constituídos, sendo-lhe delegada a função relevante que é mantida pela ação da mente individual, geradora da energia de que se constitui. Por isso, continua Joana, é sensível às mudanças, principalmente as mudanças morais, reagindo conforme o direcionamento mental e comportamental do espírito encarnado. Veja bem, a finalidade do espírito é a plenitude. Plenitude é o quê? Evolução.
É o desenvolvimento moral do espírito. Esta é a finalidade do espírito. Evoluir-se, né? Libertar-se da sua grosseria, do casulo que nós criamos para nós mesmos e abrirmos para o espírito eterno alçar voo, né? É como se fosse a crisálida. É como se fosse a crisálida. Vamos citar esse exemplo da crisálida no próximo vídeo, que do contrário não vai dar tempo, né? Então veja bem, o espírito, ele por sua vez, ele é sensível a qualquer mudança, principalmente quando ele deixa algo que lhe agrada. Isso é complicado, né? Nós vemos isto nos maus hábitos, né? Nos hábitos que não são saudáveis. A dificuldade que a pessoa tem de largar de fumar. A dificuldade que a pessoa tem de deixar de beber. Vamos falar de uma coisa menos grave, o hábito do chocolate. É uma delícia o chocolate, eu não posso negar. Eu já tenho que tomar cuidado, entende? Eu não vou fazer propaganda, mas vou citar aqui uma querida companheirinha, a minha sobrinha, que é juntamente com os seus filhos e marido, eles são proprietários de um espaço do Cacau Show. Do Cacau Show. Meu Deus! Aquele Monte Belo do Cacau Show. Se vocês não conhecem o Monte Belo, procurem conhecer o Monte Belo. Meu Deus! É uma loucura de gostoso. Só que eu não posso exagerar, porque a minha idade não permite. As minhas taxas sanguíneas vão lá em cima e eu não posso. Então, é uma delícia, só que eu tenho que controlar. A mesma coisa está aqui, só que não me causa dor. O espírito é sensível a mudanças, só que Joana maravilhosamente diz as mudanças morais. É muito fácil deixar de comer o Monte Belo, mas eu quero ver deixar outros hábitos e péssimos morais. Voltaremos.